Valesca, você está no Centro de Vigilância Epidemiológica do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre alguns casos, sobre a questão da dengue, mas eu queria que você pudesse me atualizar. Como é que está a situação da dengue no estado aí? Então, hoje, né, nós temos um painel de monitoramento, que é de acesso público. Hoje nós temos aí cerca de 17.500 casos confirmados da doença, mas ainda temos mais de 40 mil casos sendo investigados, Ah, né, que ainda poderão se tornar casos de dengue. Eu sempre falo que, comparado ao ano passado, de 2024, nós estamos, sim, num cenário melhor, menos preocupante do que foi 2024, mas 2024 foi um ano totalmente atípico em todo o país, né? Foram anos que quebraram recordes no Brasil. Então, a sim. gente não pode comparar com 2024, já que ele foi realmente fora da curva. Nós estamos aí, o Rio Grande do Sul, desde 2022, tem tido casos bem significativos de dengue, que não tínhamos antes desse período, né? Nós tínhamos casos que eram um pouco, não chamava tanto atenção. A dengue agora ela é endêmica no nosso estado. Antes era uma coisa que a gente via lá, né, nos estados do Norte e Nordeste, mas agora a dengue no Rio Grande do Sul é um cenário que nos preocupa, se tornou endêmica. Acho que dificilmente nós vamos ter casos como tínhamos antes de 2022, né, com Sim. baixos números de casos. E me surpreende, assim, alguns municípios, vamos botar na região metropolitana, né? Inclusive, foi pedido uma ajuda do Exército para trazer equipamentos, gente, para fazer um trabalho de apoio, né? Agora, na região central, em torno de Santa Maria, ali, São Cepé, aquela região também com casos, assim, impressionantes os números, né? Eu digo a impressão é a quantidade de gente numa mesma localidade, né? Parece que é como fosse um rastilho de pólvora, acontece com uma pessoa e aquilo vai se espalhando, né, Valesca? A dengue, ela tem essa característica, né? Quando a gente começa a ter um caso, uma pessoa infectada, a gente sabe que deve existir muitas outras naquela redondeza tendo, porque essa é uma característica, né? Porque veja bem, um mosquito fêmea infectado pode picar várias outras pessoas. Então, se a gente tem um mosquito que picou alguém, provavelmente esse mesmo mosquito picou outras pessoas e também fez essa transmissão em outras pessoas. E na dengue, ainda, veja bem, quando a gente fala assim de nos surpreende esse grande número de casos, quem trabalha com isso ainda fica mais surpreso, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas são assintomáticas. Então, na dengue, a gente vai ter grande número de pessoas que não vão ter sintomas, que não vão procurar um É, serviço de saúde, que podem estar infectadas, que podem fazer esse ciclo de transmissão para outras pessoas, né, até atingir pessoas mais vulneráveis. Então, essa é uma exato. característica da dengue. E a região metropolitana, esse ano, realmente é a região que mais preocupa em É. termos de número de casos. Aqui em Camaquã, eu falei com o secretário de saúde, tem um caso suspeito aqui, alguma coisa, mas ainda não se deflagrou como um caso de, assim, alta preocupação, né? Mas a gente sempre lembra, né? Arrumar pátio, limpar. Mas eu vou dizer para ti, nós temos um problema grave, Valesca, o problema de educação ambiental. Agora o meu colega Valério andou circulando por alguns pontos da cidade, um outro amigo mandou foto de uma casa abandonada. A gente não sabe cuidar do pátio da gente, a gente não sabe cuidar da rua da gente, Valesca. Esse é um grande problema, assim, quando nos perguntam qual é a medida mais eficaz para se proteger do Aedes, é sem dúvida eliminar a criadora, não deixar a água parada. Todas as outras medidas que nós temos de prevenção, de uso de repelente, de vacina, de jogar inseticida, são medidas que se somam. Mas a principal, sem sombra de dúvidas, é aquela que a gente que todo mundo fala, que já é batido, que é não É, deixar água parada, que é cuidar do seu é. pátio, mas que realmente é uma questão assim, eu também moro em condomínio e às Hum. vezes eu vejo as pessoas, né, tem a coleta de lixo que passa 3 vezes por semana e as pessoas, parece que como é muita gente no mesmo prédio, ninguém se sente culpado, então eles atravessam a É. rua, Não, largam é do o outro culpado, o lado. culpado é o prefeito. O culpado é o prefeito. É sempre assim, tem que ter alguém para a gente largar a culpa, né? Bom, mas vamos lá. A questão da dengue. Não tem vacina da dengue, né? Temos vacina da dengue, Como é que existe o uma pessoal, vacina, como é que o pessoal utiliza, como é que faz isso? Nós estamos na campanha da é, vacina da gripe agora em Camaquã. isso. Até agradecer à prefeitura, nós fizemos um evento esse sábado aqui na praça e 73 pessoas se vacinaram num rápido momento que nós tivemos lá, foi muito legal isso. Mas e como as pessoas ou quem está apto a receber a vacina da dengue? Isso. A vacina que nós temos aprovadas hoje, com todos os estudos de segurança e eficácia, é uma vacina que atinge um público de 4 a 59 anos. Né? No entanto, é bem importante que a população saiba que o laboratório que produz essa vacina não tem capacidade de produção para toda a população brasileira.
Então, eles não têm essa capacidade, eles conseguem produzir aí, esse ano eles conseguiram produzir em torno de 9 milhões de doses, o que é muito pouco para o país todo. Então, não teria como ter vacina para todo mundo. O público que mais agrava com dengue hospitalização os idosos, que essa vacina não é disponível para essa faixa. Então, o Ministério pegou o outro público que mais agrava, que são crianças aí de 10 a 14 anos. Então, a vacina no SUS, ela está disponível para crianças de 10 a 14 anos, só que ainda assim, o laboratório não tem capacidade de produzir vacina para todas as crianças brasileiras de 10 a Ai, 14 que anos. coisa difícil, né? Então, infelizmente, é o único laboratório que detém, né, a patente dessa vacina no momento, então ele não tem essa capacidade. Então, o Ministério precisou criar critérios, que é no maior número de casos, né, na série histórica, nos últimos 10 anos, municípios acima de 100 mil habitantes que tiveram predominância do sorotipo dengue 2. No Rio Grande do Sul, na primeira vez, nós ficamos de fora. Na segunda análise, né, como houve baixa adesão pelos outros municípios, então entrou aí alguns municípios do estado, que foi Porto Alegre, e aí engloba todos os municípios da região de Porto Alegre, região de saúde de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Erechim e Santa Cruz do Sul. Então, do ano passado para cá, são esses municípios que tem, né, são 67 municípios que fazem parte também dessa região de saúde desses municípios grandes. E agora, essa semana, no dia 8 de maio, o Ministério aumentou, então, essas regiões. Então, nós temos mais alguns municípios da região de Canoas, de Ijuí, Passo Fundo e Cachoeira do Sul. Então, ao todo, são 145 municípios do estado que têm a vacina disponível nos postos para crianças de 10 a 14 anos. Bom, mas eu vou viajar. Que tipo de prevenção eu posso fazer? Bom, se vai viajar, nós temos, né, todo o Rio Grande do Sul é considerado infestado. Então, se tu vai viajar para alguma outra região que possa estar numa situação epidemiológica muito pior, sem dúvida nenhuma, é usar o repelente, né? Na impossibilidade de ter a vacina no seu município, é fazer o uso das medidas de proteção individual, que é o uso de repelente, as roupas, né, que façam a proteção da maior palha de pele exposta possível. A febre amarela, por exemplo, em alguns países ou estados é necessário ou até exigido, né? Isso, é que a febre amarela nós temos, né, uma vacina disponível em todos os municípios brasileiros. Então, na viagem se recomenda que se faça, né? Recomenda justamente isso. E até para evitar um problema de saúde que tu tenha num outro país ou numa outra região que tu tenha dificuldade de tratamento, né? Exatamente. A questão da dengue é uma coisa complicada, viu, Valesca? A gente vai ter que achar um jeito desses números despencarem de alguma forma. Antigamente, aqui a prefeitura passava uma fumaça aqui chamada, um fumagê, tinha um outro nome. Fumacê. Um fumacê. O pessoal chama de fumacê. Não passa mais isso. O pessoal dizia, pô, naquela época passava e diminuía. Por que as prefeituras não estão fazendo mais isso aí? É que, veja bem, esse fumacê, que, né, na verdade ele é um nebulizador, é uma técnica que dispersa, né, junto com gotículas assim, de ar, junto vai um inseticida. Ele é uma das medidas que é feito como última opção, né, porque ele é o menos, vamos dizer assim, ele não é tão eficaz quanto as medidas de eliminação mecânica do criador. Imagina, eu sempre gosto de dar um exemplo para que a população entenda. Em casa, na nossa casa, se tem um mosquitinho voando lá no fim da tarde, a gente fecha as janelas, né, no fim do dia, para evitar que o mosquito entre. Sim. Mas quando entra, a gente vai lá e pega aquele inseticida e borrifa, né, na sala, no quarto, para matar. Sim. Se o mosquitinho se esconder atrás da cortina, por exemplo, ele não vai morrer. Porque aquela gotinha, o spray, tem que cair em cima do mosquito que está voando para matar ele. Se ele se esconder embaixo do sofá, atrás da cortina, não vai pegar. É a mesma coisa esse carro. Então, ele está passando na rua, jogando inseticida. Ele tem que pegar o mosquito voando naquele momento. Então, se o mosquito estiver escondido, se ele, né, conseguir voar, escapar daquelas gotículas, não vai ter efeito, né? Então, a gente faz essa medida quando a gente tem pessoas já infectadas, casos de dengue confirmado, que aí existe um mosquito adulto que pode picar outras pessoas. Então, mesmo que eu pegue 2 ou 3 mosquitos, eu vou evitar que esses 2 ou 3 mosquitos infectem mais pessoas. Entendi. Mas é muito mais eficaz eu virar, por exemplo, um recipiente com água, que pode ali ter 500 larvas, do que o inseticida que eu vou pegar lá 10, 15 mosquitos voando. O problema é os criadouros que a gente tem. Claro, tem valo, tem cano entupido, nós temos aqui, a nossa região tem muita lavoura no entorno, então existe depósito de água, né, em cima de laje, de caixa d'água, né, tem tanta coisa. Mas eu não sei, parece que a gente sabe de todas as notícias sobre dengue há meses, anos, né? E a gente não olha para o entorno. Tu sabe que aqui no nosso pátio aqui da rádio, tem um pátio lindo aqui, nós tínhamos umas plantas, como é que é o nome daquela planta, Diego Costa?
que ela tem um trabalho assim, linda das plantas, só que ela faz um depósito de água. Bromélias. Bromélias. Então nós chamamos o pessoal da Vigilância Sanitária, vieram aqui e constataram que tinham larvas dentro das bromélias. E nós ficamos com medo, não foi constatado o mosquito da dengue, mas tinha larvas de mosquitos. Então nós falamos com uma entidade que tem um pátio grande aqui, fora da cidade, e nós doamos as nossas lindas bromélias para a entidade, para diminuir a chance de nós ter um criadouro no entorno, porque a água estava limpinha dentro das plantas, viu, Valesca? Limpinha. E ali o pessoal botou lupa e constatou larvas de mosquito. Então, às vezes, está no nosso lado o problema e a gente não... A gente tem que olhar isso. Eu fiquei com pena de doar as duas mudas, nossa, não pelo valor, porque elas enfeitavam o nosso pátio. Só que é o bem-estar da quadra toda, da vizinhança, né? Exatamente. Às vezes a população não se dá conta que é em pequenos detalhes que tem esse acúmulo, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu já me livrei de todo o lixo, já fiz, né, tudo. Às vezes é até né, na geladeira, naquela bandeja que tem quando descongela, né? A água pode ficar ali, no próprio ar-condicionado, às vezes pode ficar água. Essas plantas também, o que a gente recomenda sempre? É a campanha que o Ministério da Saúde tem feito, 10 minutos semanais. O ciclo do mosquito dura em torno de 7 dias, desde a postura do ovos até virar larva, até virar mosquito. Então, se uma vez por semana eu parar para fazer essa limpeza, eu já vou interromper esse ciclo. Então, no caso das bromélias, por exemplo, é pegar um jato de água muito forte e passar ali para tentar eliminar, passar uma esponja, né, por dentro. A gente sabe que as bromélias às vezes são muito fechadas, mas é tentar, né, na impossibilidade de se desfazer, que muitas pessoas gostam, ou é colocar ela, né, numa área protegida, para que não acumule água, ou tentar fazer essa limpeza. A mesma coisa, às vezes, a água dos animais, né, dos pets, é um grande problema, às vezes, essas pessoas que deixam nas ruas, né, em vias públicas. Sim, é uma forma de ajudar os cãezinhos. É uma forma de ajudar, mas também tem que ter essa consciência de que, eventualmente, uma vez por semana, tem que fazer a limpeza desses recipientes. Mas não é fácil, viu? Não é fácil. Até porque é bem importante falar também que a eliminação mecânica, quando a gente fala, não é só virar o pote, é limpar com uma esponja, é passar uma escova, porque a fêmea ela faz a postura dos ovos na parede desse vaso, que quando encosta a água, ele eclode. E esses ovos podem ficar inertes durante 1 ano na ausência de água. Eles podem ficar viáveis durante 1 ano. E se essa fêmea colocou esse ovo já infectada com mosquito, esse ovo pode ficar lá durante 1 ano, e daqui 1 ano eclodir e já ser um mosquito infectado com vírus dentro. Não é fácil. Amiga, muito obrigado. Adorei o bate-papo. Que a gente possa aí dessas entrevistas aí ajudar o pessoal a se conscientizar. Essa é a Valesca Lise Lagranha, do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado por atender a Rádio Acústica FM aqui de Camaquã e da região da Costa Doce.